Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, posso te fazer uma pergunta honesta? Quantas orações você já rezou na vida que pareceram cair no vazio? Quantas vezes você implorou a Deus, com lágrimas, com desespero, e sentiu como se o céu estivesse surdo? Deus, preciso dessa cura. Deus, preciso desse emprego. Deus, salva meu casamento. Deus, converte meu filho. E silêncio. Nada. Zero resposta. Então você começa a duvidar. Será que Deus me escuta? Será que eu não sou importante o bastante? Será que minhas orações não valem nada? E aqui está o que preciso te dizer urgentemente. O problema não é que Deus não te escuta. O problema é que você pode estar rezando de um jeito que bloqueia a resposta. Porque existe um jeito certo de rezar, um jeito que garante que sua oração suba ao céu como incienso puro. E existe um jeito errado de rezar, um jeito que faz sua oração ficar presa aqui embaixo, sem nunca chegar a Deus. E hoje você vai descobrir as 7 chaves que santos usaram para fazer Deus responder. Sempre. Há 3 anos, uma mãe me procurou desesperada. Filho de 25 anos, viciado em cocaína há 8 anos. Ela rezava todo dia, terço, novenas, promessas. 8 anos, nada mudava. Ela me disse chorando: Padre, Deus não escuta mães desesperadas, não vê meu filho se destruindo. Respondi com uma pergunta: você está rezando certo? Ou está rezando do jeito que você acha que deve rezar? Ela ficou confusa. Como assim, padre? Oração não é só rezar? Expliquei: não. Assim como existe jeito certo de fazer confissão, existe jeito certo de rezar. E se você não segue as condições, a oração não funciona. Ensinei a ela as 7 chaves que vou te ensinar hoje. Ela aplicou todas. Começou a rezar do jeito certo. 6 semanas depois, 6 semanas, o filho bateu na porta dela às 3 da manhã. Caiu de joelhos chorando. Mãe, não aguento mais. Quero parar. Me ajuda. Hoje, 3 anos depois, ele está livre, casado, com filho, trabalhando. A mãe me disse: Padre, rezei 8 anos do jeito errado. Quando aprendi as 7 chaves e rezei do jeito certo, Deus respondeu em semanas. E você também pode aprender essas 7 chaves hoje. São as mesmas chaves que São Pio de Pietrelcina usou para fazer milagres diários. Santa Teresa de Ávila usou para alcançar união mística. Santa Mônica usou para converter Santo Agostinho. São João Bosco usou para expulsar demônios. E te aviso, quando chegarmos na chave número 5, você vai entender por que Santa Mônica rezou 17 anos sem desistir e no final ganhou um dos maiores santos da história. Mas antes de revelar as 7 chaves, você precisa entender por que tanta oração não funciona. A maioria dos católicos acha que oração é simples. É só falar com Deus, padre. E é simples, mas não é simplório.
Porque existe diferença entre rezar e rezar eficazmente. Você pode rezar horas e horas, mas se reza do jeito errado, é como mandar carta sem endereço. Você escreveu, você colocou no correio, mas nunca vai chegar ao destinatário. E aqui está o que a maioria não entende. Deus estabeleceu condições para a oração eficaz. Não porque Ele é exigente, mas porque Ele respeita a ordem espiritual. É como tentar ligar um aparelho sem energia. O aparelho funciona, mas se não tem energia, não liga. Da mesma forma, sua oração pode ser sincera, mas se falta uma das condições espirituais, ela não chega com poder total. A primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a confiança que temos para com Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. E aqui está a primeira condição que muitos ignoram: alinhamento com a vontade de Deus. Mas tem mais. Seis outras condições que santos descobriram através de séculos de experiência mística. E quando você combina todas as 7, sua oração se torna dinamite espiritual. São Padre Pio dizia: mais coisas se obtêm pela oração do que pelo trabalho. Mas ele não rezava de qualquer jeito. Ele seguia rigorosamente as condições espirituais. Por isso, ele via milagres diários, curas impossíveis, conversões instantâneas, profecias cumpridas. Porque ele sabia como rezar para ser escutado. E hoje você vai aprender exatamente o que ele fazia. As 7 chaves que transformam oração comum em oração poderosa. Então agora sim, vamos às 7 chaves. E para cada uma, vou te dar exemplo de santo que a praticou e o milagre que aconteceu. É menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que, porque não basta eu te dizer. Você precisa ver na vida dos santos que funciona. Então agora vamos às 7 chaves que santos usaram para fazer Deus responder sempre suas orações. E preste muita atenção, porque cada chave que falta enfraquece sua oração. Mas quando você tem todas as 7, sua oração se torna irresistível para Deus. A primeira chave é a mais fundamental. Primeira chave: estado de graça. Alma livre de pecado mortal. E aqui está a verdade dura que poucos pregadores têm coragem de dizer. Se você está em pecado mortal, suas orações são drasticamente enfraquecidas. Por quê? Porque pecado mortal corta sua comunhão com Deus. Isaías 59:2 diz claramente: vossas iniquidades cavaram um abismo entre vós e vosso Deus. Vossos pecados esconderam sua face de vós. Esconderam sua face. Deus ainda te ama, mas há uma barreira espiritual. É como tentar fazer ligação telefônica, mas o cabo está cortado. Você fala, mas não há conexão plena. Solução imediata: confissão antes de oração, importante. São Padre Pio se confessava antes de cada missa
que celebrava. Porque ele era padre, vivia em santidade. Que pecados graves poderia ter? Mas ele entendia, mesmo pecados veniais criam estática espiritual. Confissão limpa o canal completamente. Por isso, quando ele rezava durante a missa, milagres aconteciam. Cegos viam, surdos ouviam, câncer desaparecia. Porque ele rezava de alma completamente limpa. Então, antes de fazer oração poderosa, por cura, conversão, milagre, vá ao confessionário, limpe tudo e então reze. A diferença é abissal. Um homem rezava há meses pedindo emprego. Nada. Perguntei, quando se confessou pela última vez? Ele, faz 3 anos. Insisti, confesse. Hoje, ele foi, confessou tudo. 3 dias depois, 3 dias, ligação, oferecendo emprego melhor que o que pedia. Me disse, padre, era aquele lixo espiritual, bloqueando tudo. Estado de graça é a base. Sem isso, as outras chaves não funcionam plenamente. E agora a segunda chave. Segunda chave, fé absoluta, crer que já recebeu antes de ver. E aqui está onde a maioria falha. Elas rezam com dúvida. Será que Deus vai me dar? Será que mereço? Será que é possível? E Jesus foi cristalino em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e se-lo-á concedido. Crede que já o recebestes, antes de ver, antes de acontecer. Isso não é pensamento positivo, é fé sobrenatural. É confiar que Deus quer te dar, que Deus pode te dar, que Deus vai te dar no tempo dele. E a dúvida anula o milagre. Santa Teresa de Ávila ensinou: quem duvida quando reza, não deve esperar receber nada do Senhor. Ela contava que, certa vez, rezou com dúvida pela fundação de um convento. Nada aconteceu. Depois, rezou com fé absoluta. No dia seguinte, doação inesperada cobriu tudo. Ela aprendeu: dúvida é veneno para oração. Então, como ter fé absoluta? Primeiro, lembre-se dos milagres passados de Deus. É menor que cardinal 0. 5 cardinal é maior que Deus, tu curaste meu pai. Então podes curar minha mãe. Deus, tu me deste emprego antes. Então podes dar de novo. Segundo, reze em nome de Jesus. Jesus prometeu em João 14, 13: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Em meu nome, use o poder do nome de Jesus. Terceiro, declare antes de ver: Senhor, creio que estás me curando agora. Creio que estás agindo agora, mesmo que não veja ainda. Uma mulher tinha tumor cerebral, inoperável. Médicos deram 6 meses. Ensinei: reze com fé absoluta, como se já estivesse curada.
Ela obedeceu. Todo dia: Jesus, creio que me curaste. Agradeço pela cura que ainda não vejo. 3 meses depois, exame de controle, tumor, sumiu, médico sem explicação. Ela sabia, quando crie, antes de ver, Deus agiu. Fé move montanhas. Dúvida bloqueia milagres. E agora a terceira chave, que muitos negligenciam. Terceira chave: perdão completo, coração livre de rancor. E você direto: se você guarda rancor de alguém, pode rezar rosário 100 vezes por dia que Deus não vai responder plenamente. Por quê? Porque Jesus foi absoluto em Mateus 6:15. Se não perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Não vos perdoará é condicional. E se Deus não te perdoa porque você não perdoa, como pode responder sua oração? Rancor fecha o céu sobre você, cria parede espiritual intransponível. São Francisco de Assis, antes de receber os estigmas, as chagas de Cristo, passou meses perdoando. Perdoou o pai que o expulsou, perdoou os frades que duvidaram dele, perdoou todos que o perseguiram. E somente depois que seu coração estava totalmente limpo de rancor, Deus lhe deu o maior milagre de sua vida, as chagas de Cristo. Por quê? Porque Deus não dá graças extraordinárias a corações cheios de ódio. Então o que fazer? Antes de fazer oração importante, perdoe. Diga em voz alta: nome eu te perdoo, renuncio ao rancor, te liberto e me liberto. Não precisa sentir, precisa decidir. E depois reze, a oração subirá sem obstáculos. Um pai rezava há 5 anos pela cura da filha com leucemia. Nada. Conversando profundamente, descobri, ele guardava ódio do motorista que atropelou filho mais velho anos atrás. Expliquei. Esse ódio está bloqueando sua oração pela filha doente. Perdoe o motorista hoje. Ele chorou. Padre, matou meu filho. Insisti. E vai matar sua filha também, se você não perdoar. Ele quebrou, perdoou, verbalizou perdão completo. 2 semanas depois, 2 semanas, médicos anunciaram leucemia em remissão, sem explicação. O pai me disse: Padre, meu rancor estava matando minha filha espiritualmente. Perdão liberta, rancor aprisiona. Escolha sabiamente. E agora a quarta chave. Quarta chave: humildade profunda. Reconhecer total dependência de Deus. E aqui está o que a maioria não entende. Deus resiste aos soberbos. Tiago 4:6 é claro. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos, ativamente opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Abundantemente derrama sobre os pequenos. Então, quando você reza com orgulho, Deus,
eu mereço isso, e eu fiz tudo certo, Deus se afasta. Mas quando reza com humildade, Senhor, não mereço nada, mas confio em tua misericórdia, Deus se aproxima. São Bento, fundador dos beneditinos, queria ouvir Deus claramente. Ele não rezou num palácio, nem numa catedral magnífica. Rezou numa gruta, sozinho, esquecido, pequeno. E foi ali, na humildade profunda, que Deus lhe revelou a regra monástica que transformaria o monasticismo para sempre. Por quê? Porque humildade atrai Deus, orgulho repele Deus. Como rezar com humildade? Primeiro, reconheça sua pequenez. Senhor, sou pó, sem ti nada posso. Segundo, confesse sua indignidade. Não mereço nada, mas confio em tua misericórdia infinita. Terceiro, dê glória a Deus antecipadamente. Quando me deres, todo mundo saberá que foi tu, não eu. Um empresário orgulhoso rezava pedindo prosperidade. Nada. Ensinei, ajoelhe no chão, rosto no chão, e reconheça que sem Deus é nada. Ele relutou. Sou empresário bem-sucedido. Insisti. Por isso Deus não responde. Quer glória para si. Ele humilhou-se. Rezou rosto no chão. Senhor, sem ti sou nada. Um mês depois, maior contrato da vida dele, ele humilde. Foi Deus, não eu. Humildade abre céu, orgulho fecha céu. E agora, a quinta chave, a que prometi que ia te chocar. Quinta chave, persistência santa, orar sem cessar até resposta. E aqui está porque Santa Mônica rezou 17 anos sem desistir. Porque ela entendia o que Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Sem cessar. Não reze uma vez e desista se não vier. Não reze um mês e abandone, mas ore até Deus responder. E aqui está o que poucos entendem. Às vezes, Deus demora propositalmente. Não porque não te ama, mas porque quer testar tua fé, purificar teu desejo, fortalecer tua alma. É como academia. Quanto mais peso, mais músculo cresce. Da mesma forma, quanto mais espera em fé, mais fé cresce. Santa Mônica tinha filho chamado Agostinho, gênio intelectual, mas vivendo em pecado grave. Concubinato, heresia, orgulho intelectual, vida dissoluta. Mônica chorava todo dia, rezava todo dia por 17 anos. 17 anos sem ver nenhuma mudança. Agostinho piorava. Mas ela não desistiu, nem no ano 1, nem no ano 10, nem no ano 16. E no ano 17, Agostinho se converteu. E não se converteu mediocremente. Tornou-se
um dos maiores santos da história. Doutor da igreja, bispo, teólogo que influencia cristianismo até hoje. Tudo porque uma mãe não desistiu de rezar. Imagina se ela tivesse desistido no ano 15, no ano 16. Teria perdido o milagre que estava há meses de acontecer. Então, como ter persistência santa? Primeiro, estabeleça compromisso. Vou rezar por isso todo dia até Deus responder, mesmo que leve anos. Segundo, celebre pequenos sinais. Deus, vi pequena melhora. Obrigado, mas continuo pedindo a cura total. Terceiro, agradeça durante a espera. Senhor, ainda não veio, mas confio que vem. Te agradeço antecipadamente. Uma mulher rezava pela conversão do marido ateu há 12 anos. 12 anos, sem nenhum sinal. Tentou me desanimar. Padre, talvez não seja a vontade de Deus. Respondi: a conversão de pecadores sempre é vontade de Deus. Continue. Ela continuou. Ano 13, o marido acordou um dia e disse: quero me batizar. Ela chorando: 13 anos valeram tudo. Nunca desista de rezar. E agora, a sexta chave, que potencializa tudo. Sexta chave: jejum voluntário, sacrifício corporal que potencializa a súplica. E aqui está a verdade que o mundo moderno esqueceu. Jejum tem poder sobrenatural. Jesus mesmo ensinou em Mateus 17, 21, quando discípulos não conseguiram expulsar demônio. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. E jejum. Não só oração, mas oração combinada com jejum. Por que jejum potencializa? Porque jejum é sacrifício, e sacrifício agrada a Deus. Quando você abre mão de comida, prazer legítimo por amor a Deus, você está dizendo: Deus, te quero mais que comida. Isso comove o coração de Deus. São João Bosco enfrentou casos gravíssimos de possessão demoníaca entre jovens. Oração sozinha não estava funcionando. Demônios resistiam. Então ele jejuou pão e água por dias. E enquanto jejuava, expulsou demônios que antes resistiam. O jejum deu autoridade espiritual à oração dele. Como jejuar para oração poderosa? Primeiro, jejum intencional. Não jejue para emagrecer. Jejue oferecendo a Deus: Senhor, este sacrifício é por intenção. Segundo, jejum proporcional. Oração pequena. Jejue uma refeição. Oração grande. Jejue pão e água um dia. Oração urgentíssima. Jejue 3 dias. Terceiro, jejum com oração. Não basta não comer. Tem que rezar enquanto jejua. Quando sentir fome, reze. Esta fome oferexo por intenção. Um pai tinha filha possuída por demônio. Exorcista tentou 5 vezes. Demônio não saía. Exorcista instruiu o pai:
jejue pão e água 3 dias. Enquanto jejua, reze rosário 3 vezes ao dia. Pai obedeceu. No 3º dia de jejum, durante exorcismo, demônio gritou: esse jejum está me queimando, e saiu. Filha livre, padre exorcista, foi o jejum que quebrou resistência. Jejum é arma espiritual, use-a. E agora a 7ª e última chave. 7ª chave, agradecimento prévio, agradecer antes de receber. E esta é a chave mais contraintuitiva, mas também a mais poderosa. Paulo ensinou em Filipenses 4:6. Em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. Com ações de graças, não depois que receber, mas enquanto pede. Por que isso é tão poderoso? Porque quando você agradece antes de ver, está declarando fé absoluta. Está dizendo: Senhor, confio tanto que vais dar que já te agradeço. E essa fé comove Deus profundamente. Santo Inácio de Loyola tinha a prática de agradecer a Deus durante as provações. Quando foi preso injustamente, deu graças. Quando foi caluniado, deu graças. Quando teve doenças, deu graças. Por quê? Porque confiava que Deus estava trabalhando, mesmo quando ele não via. E Deus respondeu, transformando cada provação em bênção maior. Como praticar agradecimento prévio? Primeiro, agradeça durante a oração. Senhor, peço cura e te agradeço porque já estás curando. Segundo, agradeça todos os dias até receber. Obrigado, Deus, pelo emprego que ainda não chegou, mas sei que vem. Terceiro, celebre pequenos sinais como prenúncios. Deus, vi pequena melhora, é sinal que o grande milagre vem. Obrigado. Uma família falida, dívidas gigantescas, sem solução humana. Ensinei, todo dia, antes de dormir, agradeçam a Deus pela provisão que ainda não viram. Eles obedeceram. 40 dias agradecendo. Obrigado, Deus, pela solução que vem. No dia 41, ligação inesperada. Herança de parente distante. Cobriu todas as dívidas. Pai chorando. Padre, foi a gratidão prévia que abriu as portas. Gratidão atrai mais graças. Ingratidão bloqueia graças. E agora que você conhece as 7 chaves completas, preciso te ensinar como combiná-las todas. Então agora vou te ensinar como usar as 7 chaves juntas para a oração irresistível. É menor que cardinalum, 5 cardinal. É maior que oração poderosa, roteiro completo. Passo 1. Confissão. Chave. Cardinalum. Estado de graça. Antes de fazer oração importante, vá ao confessionário. Limpe tudo. Passo 2. Perdão verbal. Chave cardinal 3. Perdão completo. Antes de ajoelhar, perdoe todos. Verbalize. Nome
eu te perdoo. Passo 3. Jejum oferecido. Chave cardinal 6. Jejum voluntário. No dia da oração, jejue uma refeição, oferecendo: Senhor, este sacrifício é por intenção. Passo 4. Humilhação física. Chave cardinal 4. Humildade profunda. Ajoelhe, ou melhor, rosto no chão. Reconheça sua pequenez. Passo 5. Declaração de fé. Chave cardinal 2. Fé absoluta. Antes de pedir, declare: Senhor, creio que vais me dar. Creio que estás agindo agora. Passo 6. Pedido específico. Seja claro: Senhor, peço coisa específica, em nome de Jesus. Passo 7. Agradecimento prévio. Chave cardinal 7. Gratidão antecipada. Termine com: Obrigado, Senhor, porque sei que já me deste. Glória a ti. Passo 8. Persistência, chave cardinal 5. Nunca desistir. Repita toda essa oração, todo dia, até Deus responder, mesmo que leve meses, mesmo que leve anos. E quando você combina todas as 7 chaves assim, sua oração se torna dinamita celestial. Meu irmão, minha irmã, quando você usa as 7 chaves juntas, algo extraordinário acontece no céu. Primeiro, anjos atendem sua oração com urgência, porque veem que você está rezando do jeito certo, do jeito que santos rezavam. Segundo, demônios fogem apavorados, porque oração com 7 chaves é como o sol para vampiro. Não resistem. Terceiro, Deus se comove profundamente, porque vê a alma totalmente entregue, humilde, confiante, perseverante. Quarto, milagres começam a acontecer. Impossíveis se tornam possíveis. Portas fechadas se abrem. Montanhas se movem. Uma comunidade inteira aprendeu as 7 chaves. Havia homem com câncer terminal, 3 meses de vida. A comunidade inteira aplicou as 7 chaves por ele. Todos se confessaram. Chave cardinal. Todos perdoaram rancores. Chave cardinal 3. Todos jejuaram juntos. Chave cardinal 6. Todos rezaram humildemente. Chave cardinal 4. Todos creram, sem duvidar. Chave cardinal 2. Todos perseveraram 40 dias. Chave cardinal 5. Todos agradeceram antes. Chave cardinal 7. No 40 grau dia, durante missa, o homem sentiu algo mudar em seu corpo. Exame seguinte: câncer em remissão completa. Médicos: impossível medicamente. Padre da comunidade me disse: foi a combinação das 7 chaves, comunidade inteira rezando certo. Viu o poder quando a igreja reza unida com as 7 chaves? Irresistível para Deus. Então agora, vamos rezar juntos, usando as 7 chaves. Pense numa intenção urgente e vamos aplicar as chaves. Primeiro, em seu coração, perdoe todos.
Agora, nome, eu te perdoo. Segundo, humilhe-se. Se puder, ajoelhe, reconheça, Senhor, sem ti sou nada. Terceiro, declare fé. Senhor, creio que vais me dar, creio que estás agindo. Agora ore comigo. Senhor Jesus Cristo, venho a ti em estado de graça, alma limpa, com coração que perdoou, mente que crê, vontade que persevera. Humildemente te peço, sua intenção. Creio que me darás, creio que já estás agindo. Ofereço-te meu jejum, meu sacrifício, minha persistência, e te agradeço agora, antes de ver, porque sei que vem. Glória a ti, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que você vai fazer agora? Primeira ação: confesse-se esta semana. Marque confissão. Limpe a alma completamente. Segunda ação: anote as 7 chaves. Escreva num papel, cole na geladeira, revise antes de cada oração importante. Terceira ação: escolha uma intenção urgente e aplique todas as 7 chaves por ela, 40 dias, sem falhar. Quarta ação: ensine as 7 chaves a alguém. Família, amigo, multiplique o poder. Quinta ação: testemunhe quando Deus responder. E vai responder. Glorifique publicamente. E sei que alguns podem pensar: Padre, e se eu aplicar as 7 chaves, mas Deus ainda não responder? Essa pergunta é crucial, porque há 3 respostas que Deus dá e você precisa saber identificar qual é. É o que vou explicar no próximo vídeo. As 3 respostas que Deus dá às suas orações. Como identificar qual você recebeu? Se as 7 chaves tocaram seu coração, deixa comentário. Vou usar as 7 chaves. Ou minhas orações serão poderosas. Ou Deus vai me responder. E agora vou te abençoar com as 7 chaves. Que Deus te mantenha em estado de graça perpétua. Que Deus te dê fé absoluta que move montanhas. Que Deus te cure de todo rancor e encha de perdão. Que Deus te vista de humildade profunda. Que Deus te dê persistência que nunca desiste. Que Deus aceite teus jejuns como sacrifício agradável. Que Deus multiplique tuas graças, porque agradeces antes de ver. E que tuas orações subam como incienso puro, sendo sempre respondidas segundo a vontade divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. E não esqueça, Deus quer responder. Mas você precisa rezar certo. Use as 7 chaves e prepare-se para milagres. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.